Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o consultor imobiliário José Luiz Cafuri. Zé, eu, na verdade, nessa sequência da nossa conversa, eu quero conversar com você um pouco a respeito de percepções que você tem de Vitória, como uma pessoa que opera o espaço urbano há muitos anos. Por exemplo, você ontem identificou para nós, para mim era insuspeito, uma vocação imobiliária que teria na região noroeste da ilha, naquela área de São Pedro, né? Mas o olho clínico do especialista é outro. Eu quero dizer o seguinte, teve uma situação que eu já tinha percebido já há alguns anos, demorou a acontecer aqui, mas chegou finalmente, que essa questão do condomínio horizontal, já na periferia da cidade, já entrando até na área rural. Porque ali você cria domos, né, áreas de convivência comum, é um condomínio mesmo, mas você tem principalmente assegurado o sentimento hoje que mais nos estressa, que é o da insegurança, né? Essa vocação parece irreversível, né? Não só do horizontal, né, mas mesmo do vertical. O que acontece hoje? Tudo depende muito do preço do terreno. Se eu consigo ter uma área urbana próximo da área rural, né, você consegue um preço de metro quadrado de terreno bem acessível. Uhum. Então, ainda mais se você tiver previsto, ou se já tiver em execução, uma estrada, uma rodovia. Você pega, por exemplo, uma leste-oeste. Então, você tem toda uma região no entorno dela que pode ser viabilizado não só condomínios residenciais, mas inclusive industriais e galpões e tudo. Então, é muito importante que haja um processo de infraestrutura. Então, se eu consigo fazer um bem bolado entre prefeitura e governo, que leve uma infraestrutura para essa região, eu consigo desenvolver vários condomínios. Você tem em todas as regiões, tanto Vila Velha, quanto Serra, quanto o próprio Cariacica, que tem extensão de terreno ainda muito grande. Cariacica, então, já tem 54% de área rural. Então, é uma coisa que você não acredita. Você vai para determinados lugares lá onde você vê, sabe, assim, o gado, você vê... Eu me surpreendi, um dos projetos bem-sucedidos de lá é o agroturismo. Sabe, um dos bons projetos de turismo da área rural é de Cariacica. Então você tem um potencial muito grande para desenvolver... Comprar hectare e vender metro quadrado. Você transforma, e você dá uma conotação totalmente diferente daqui. Então, se você tiver uma condição de mobilidade, de transporte, você vai morar num paraíso. Porque hoje a tendência é o quê? É você juntar comércio, serviço, entretenimento, lazer numa mesma região, sabe? Então, nos grandes centros, por exemplo, São Paulo desenvolveu muitos condomínios dessa forma que você está colocando, sabe? O Rio de Janeiro da mesma forma. Então, aqui tem tudo para isso. Vitória você não consegue mais porque você não tem mais terra. Não tem espaço. Então, a tendência é você ter, por exemplo, você pega uma região da Pedreira Rio Doce, que é no caminho da Serafim Derense, sabe? Tem uma área maravilhosa lá que provavelmente vai se desenvolver um empreendimento residencial muito legal, com uma área também de conveniências, né? De vivência e de conveniência. Sabe, você indo mais para a região de São Pedro, a mesma coisa no contorno. Você vai até Santo Antônio. Então, você tem muita coisa ainda na cidade de Vitória para ser reinventado. Mas você tem os outros municípios que têm uma extensão territorial imensa. Hoje mesmo aquela região você tinha uma região de vazio urbano, que é toda aquela região de orla de Manguinhos, onde hoje já estão sendo feitos empreendimentos. Você chega lá no trevo de Manguinhos, você olha para o lado esquerdo, sabe onde foi feita aquela rodovia, sabe? É perfeita, a quantidade de condomínio que está sendo desenvolvido lá é imensa. Sabe, da região de Jacaraípe está acontecendo a mesma coisa, a região de Nova Almeida está acontecendo a mesma coisa. Então as coisas estão acontecendo totalmente descentralizando aquilo que era previsto anteriormente. Agora, o que você precisa, na verdade, é como é que eu chego lá? A regra é o deslocamento, né? Se você resolve o deslocamento, você resolve a moradia, resolve tudo. Resolve tudo e por um preço muito legal. Porque os custos maiores, elas estão aqui pelo preço do terreno. Na hora que você consegue ir para os outros lugares, você consegue desenvolver empreendimentos com um preço mais acessível e com coisas que você tem, de condomínio e tudo. A única preocupação que você tem que ter é não transformar num gueto. Né? A gente precisa socializar o processo. As pessoas precisam ter,
sabe? Quer dizer, aprender a viver em comunidade, né? Porque... Aprender a conviver. Para você não ter que ficar enfiando um monte de muro e tudo, você tem a cerca viva, você tem... Quer dizer, são coisas que te dão sabe, uma qualidade de vida muito legal. E aí o que precisa é um trabalho mais cultural, né? Mas eu acho que tem tudo para isso. Conscientização, na verdade. Conscientização. Eu acho que essa questão da moradia certamente caminha para isso, né? Agora, veja bem, na revisão do PDU, que aspectos você entende deve ser contemplados, Zé? A revisão do PDU? Eu acho que a gente tem que, na verdade, trabalhar o respeito de todas as regiões, né? Você tem... Porque o que acontece hoje? Existe quando você fala num prédio, o cara fala assim, não, mas aí vai gerar muito carro. Mas vem cá, o prédio que gera o carro é um negócio maluco, né? Não, porque na hora que você faz o prédio, você tem um problema do trânsito. Impacto viário ali. Eu sei, mas e por que o pessoal não faz greve, então, com relação à fábrica de automóvel? Por que não vai lá para a fábrica de automóvel e falar, não queremos mais construir? No Japão, por exemplo, para você comprar um carro, você tem que provar que você tem uma vaga de garagem. É o inverso. Sabe, aqui não, aqui o prédio é culpado pela mobilidade urbana. É um negócio maluco. Então, o problema... Mas veja bem, só um detalhe, mas olha bem, quando você vende, por exemplo, um apartamento de 3 quartos... 2 vagas de garagem. 2 vagas de garagem. Para um casal que tem 2 filhos. Isso. E com um carro custando R$300, preço de eletrodoméstico, você vai ter 4 carros normalmente na família. 2 vão ficar na rua. Mas o problema é do carro? É do prédio? Mas você está gerando uma ocupação que não estaria ali. Claro que não. Não, claro que não. Porque se eu tiver que fazer garagem para todos os carros que são produzidos, é um negócio maluco. Não para todos os carros que são produzidos. Para todas as pessoas que adquirindo aquele imóvel vão morar ali. Porque senão você está deixando na rua. Onde que ele vai ficar? Onde é que ele vai parar esse carro? Mas se você cobrar estacionamento na rua, provavelmente você não vai ter 2 carros. Por que você não melhora o transporte coletivo? Se você melhorar o transporte coletivo, muita gente não precisa ter carro. A discussão é baralho para o carro. O carro só o seguinte... O carro não é solução, o carro é problema. Pois olha só, todo mundo privilegia o automóvel, ninguém privilegia a qualidade de vida nem as pessoas. Exatamente. Você pega um bairro como Praia do Canto, por exemplo, ninguém está preocupado em fazer a ciclofaixa, ciclovia, nem nada. O cara tira o carro de casa para ir ao restaurante lá. Mas por quê? Não, é o hábito. Então o problema é da onde? É do prédio? Então o negócio, eu não consigo entender. Eu acho que a gente tem que encarar os problemas de frente. O problema que é da construção civil tem que ser encarado na construção civil. O problema que é do mercado de automóvel tem que ser encarado no mercado de automóvel. Você acabou de dizer, um carro custando R$300 por mês, então tem alguma coisa errada. Não, mas olha bem, quando você tem um terreno de 300 metros, 400 metros, que numa conformação urbana, pelo menos de anteriormente, você teria ali uma família, 2, 3 famílias, hoje você tem 80 famílias. Você não tem um problema de automóvel numa Praia do Canto com relação a residências. Todo problema de automóvel da Praia do Canto acontece com relação ao comércio. Por que acontece com relação ao comércio? Não tem como parar. Não, você tem como parar. Bota parquímetro que você resolve o problema. Como resolveu lá na Glória, como resolveu em Vila Velha. Você pega todos os funcionários de todas as empresas, de todos os restaurantes, de todos chega de carro, porque tem carro. Aí para o carro lá. Aí o comerciante que está lá esperando o cliente não tem a vaga. Aí você começa a ter problema. Aí você fala assim, não, mas vai botar o parquímetro? Vai. Porque na hora que você cobra, o cara vai pensar 2 vezes em vir de carro. Vamos defender isso. Em 9 minutos, hoje a presença de Zé Luiz Cafuri, consultor imobiliário. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o consultor imobiliário Zé Luiz Cafuri. Zé, acho que a gente deu para poder falar um pouco de mercado imobiliário, sua percepção, né? Eu dei um testemunho sincero, você é um cara que está aí na janela das transformações, das mutações urbanas de Vitória há uns 30 anos, 25, 30 anos. Eu cheguei aqui em 23 de setembro de 75. Nossa, mãe, então, eu era jovem ainda. Nós. Bem. Aqui eu quero saber de você aqui, política, cara. Você foi um aguerrido candidato aqui, candidato a prefeito? Não, fui candidato por acidente. Eu era secretário de planejamento. Você é secretário de quem? Do Hermes. Do Hermes.
O Hermes me parece que a cidade deve alguma coisa a ele, né, Zé? Não, eu acho que de, deve. de resgate, de Não, reconhecimento, você pode pegar, por exemplo, o As projeto, praças. o projeto de São Pedro foi todo feito na administração dele. Foi. Sabe, você pega o asfalto da Beira-Mar, foi feito na administração dele. O asfalto de todos os morros de Vitória foi feito na administração dele. O problema do Hermes é que ele não conseguia capitalizar, cara. Ele fazia, é verdade. A gente fez um planejamento, por exemplo, com uma rua. O sambão que ele fez, inclusive, na época, ele inventou aquelas escolas lá para poder criar. Ele fez escolas embaixo para viabilizar, alocar recursos da educação para aquilo que virou um equipamento da cidade. Não, né? Ele não foi mau prefeito, não. Não. Muito pelo contrário. Eu lembro na época de mutirão, um monte de coisa. Foi feito muita coisa. Ele tinha 2 secretários ali, um tanto quanto voluntariosos, você e José Elcio Lourençon. Zé Elcio, inclusive, ele foi tanto de transporte, ele foi de turismo e de transportes, se não me engano. Mas eu acho que a administração do Hermes tinha uma coisa muito legal, porque todo o pessoal que estava na campanha foi para a administração. E eram pessoas comprometidas com o projeto que tinha sido feito. Depois ele acabou se perdendo dentro do processo, que é natural, até porque você acaba depois indo lá, é poder, é não sei o quê, então muda um pouquinho. Sabe, a gente aprende na vida que aquilo é transitório, né? Eu não era secretário, eu estava secretário, então você sabia que aquilo era passageiro, não tinha jeito. Mas a gente trabalhou pelo bem da cidade, eu acho muito legal. E a gente continua assim, mesmo como fui presidente da ADEME 2 vezes, vice-presidente. Eu e Pedro Zambonin ficamos 12 anos à frente da ADEME. Faltava voluntário, na verdade? Não, na boa. Não acontece isso, não tem. acontece? Você falou um negócio de PDU, por exemplo, que é uma política, está dentro do processo de política, tá? Então, existe uma coisa assim, os espigões, não sei o quê, um monte de coisa. Sabe, eu acho que as coisas precisam ser totalmente desmistificadas, tá? Na hora que você tem um custo de infraestrutura muito alto, você precisa, na verdade, dividir esse custo. Claro. E é através de verticalização, não tem jeito. Por exemplo, na hora que a gente fala nos condomínios que vão para lá, como é que você faz? Você tem que buscar CESAM, tem que buscar Excelsior, o investimento que existe de infraestrutura para lá é um absurdo. Sabe? E você vai, na verdade, você vai atender a quantas famílias? Então, existe uma certa discussão que precisa ser feita sem paixão, né? Sem passionalismo. Ela tem que ser dentro de uma realidade. Como você colocou a questão de garagem, de estacionamento. Eu acho que é hora da gente começar a avaliar as coisas de uma maneira mais real. Você quer ver um exemplo? Eu fui sábado no bloco lá da Praia do Canto, lá do Triângulo. Aí você pergunta assim, é legal fazer aquilo ou não é legal fazer aquilo? É uma discussão interessante. Mas deixa eu adiantar uma tese sobre isso, Zé, que é interessante mesmo, que é o seguinte, isso é visão pessoal bem subjetiva minha, eu não tenho esse olhar clínico seu. Eu acho que as principais ruas de todos os bairros de Vitória tinham que ser rua de pedestre. Porque você humaniza a cidade, você vai reavivar o comércio, você vai produzir uma interação entre pessoas que se perdeu porque está cada um dentro do seu carro. Entendeu? Então eu acho, por exemplo, essa experiência da Praia do Canto ela é interessante. Eu acho que se o prefeito tiver a sacada, ele vai generalizar um pouco mais isso, porque a questão fundamental é o seguinte, pela largura da rua e a largura da calçada, me responda. A cidade foi feita para gente ou para carro? Não, está para carro. Porque você pega uma Chapeau Prévost, por exemplo, você tem 2 ruas. Aí você pega para carro dos 2 lados. Por que não para carro de um lado só e o outro lado você aumenta a calçada e faz uma ciclofaixa? Sim, exatamente. Aí você vai possibilitar o cara pegar a bicicleta dele e circular o bairro inteiro de bicicleta. Você quer ver? Se você pegar a Vitória, você consegue fazer um anel cicloviário onde você roda a ilha inteira sem ter um cruzamento, tá? Você circula de bicicleta e faz a volta à ilha. O negócio você fala assim, pô. E você consegue criar as artérias, inclusive, para ligar nesse anel cicloviário. É difícil? Não, não é difícil. Agora você tem que privilegiar a bicicleta ao invés do automóvel. Vamos torcer para que o assessor do assessor do assessor do assessor do nosso prefeito esteja ouvindo você falar. Não, eu acredito que o Luciano vai fazer uma boa administração. Também. Até porque ele, além de ser bem intencionado, ele está querendo realizar. E na campanha, pelo que a gente viu, ele inclusive se comprometeu a fazer com que a cidade ficasse mais humana. E a forma que tem de humanizar a cidade é você privilegiar o pedestre e o ciclista ao invés do automóvel. Lei do mais fraco. Prefeito, Lei do mais fraco. O motorista
tem que ter pavor de pensar na possibilidade de molestar um pedestre. É verdade. Né? Gratíssimo, Zé, pela sua disposição, sua paciência estar conosco aqui esses 2 dias falando dessa cidade que você gosta um pouquinho. Não, gosto não, sou apaixonado. Foi a cidade que eu escolhi para viver, pô. Agora, filhos e tudo, e espero meus netos também, se Deus quiser. Enorme nos a presença do consultor imobiliário e muito mais do que isso, pelo que vocês perceberam, José Luiz Cafuri. Até já. Sou passageiro.